Olá, meu nome é Diego. Essa é a apresentação do nosso trabalho de sistemas de informação. Nosso grupo é composto por mim, pelo Emanuel, pelo Luiz, pela Tamires e pelo Tiago. E o objetivo do projeto é desenvolver uma solução de inteligência empresarial, um BI, para apoiar o processo de tomada de decisão de um setor de uma empresa que nós escolhemos. E o desenvolvimento do trabalho seguiu o método CRISP-DM, conforme nós vimos em aula. A empresa escolhida foi a Vivara, a Viva 3, que é uma das maiores e mais tradicionais joalherias do Brasil. Ela foi fundada em 1962 e evoluiu de uma joalheria familiar para um grupo de varejo de grande porte, com presença nacional e uma estratégia multicanal muito bem consolidada. E além da marca Vivara, a empresa também tem a linha Life, que ampliou o seu público. E além disso, a empresa se destaca por margens operacionais consistentes no período analisado, utilizando o modelo verticalizado, que vai do design e produção até a venda, e também por um ritmo contínuo de abertura de lojas. Para apoiar a nossa análise, nós desenvolvemos um painel de Business Intelligence e consolidamos alguns indicadores financeiros da companhia. Esses indicadores foram obtidos a partir da planilha dinâmica da empresa, que é disponibilizado no site de relação com investidores por todas as empresas listadas em bolsa. E nesse painel nós temos duas abas. Primeiro a visão geral e depois o valuation. Aqui na visão geral, nós temos alguns indicadores como lucro líquido e EBITDA por ano, ROIC e ROA por ano, e também temos um filtro para mostrar as métricas por ano e um filtro de destaque que mostra a alavancagem da empresa, ou seja, o net debt sobre o EBITDA. Aqui é um exemplo de funcionamento dos filtros. Eu posso aplicar ele para um ano só ou para diversos anos. Já no painel Valuation, nós temos um gráfico que mostra o EV sobre EBITDA, o Price Earnings e o Price sobre Book Value. Bom, agora vamos para a parte de entendimento dos dados. O primeiro ponto da minha análise é a relação do lucro líquido e o EBITDA. O lucro líquido é o resultado final da empresa, é aquilo que sobra depois de descontar absolutamente tudo: custos, despesas operacionais, impostos, juros e outras coisas. É o que realmente a empresa lucrou naquele período. Já o EBITDA representa o lucro operacional antes dos juros, impostos e demais encargos. Ele serve para medir a força operacional da empresa. Normalmente, o EBITDA fica acima do lucro líquido, porque ele desconsidera as despesas, mas existem alguns momentos em que o lucro líquido pode sim ficar maior que o EBITDA. Isso ocorre quando normalmente há uma venda de ativos que considera um ganho extraordinário. Analisando esse gráfico aqui, em 2016 a 2018 há uma forte expansão da empresa, em 2019 continua em tendências positivas, assim, em 2020 há uma queda considerável devido a alguma crise operacional interna, assim. Em 2021 a 2023 ela retoma o seu crescimento, assim, e em 2024 a 2025 ela volta a expandir. Bom, então dando continuidade à apresentação, esse gráfico aqui agora ele vai demonstrar a relação do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, né, e o ROA, que é o retorno sobre o ativo. Isso são em bases de anos, são anuais. A gente aqui no começo de 2016 a gente vem com uma série de crescimento até 2018. Aí de 2019 e 2020 a gente tem uma queda abrupta, né? E 2020 ocasionado por fatores externos, como a pandemia. E agora, se a gente analisar de 2021 a 2024, ela tem uma base consolidada. Ou seja, ela não tem ali um declínio e nenhum acréscimo, né? Ela se permanece constante. E a partir de 2025, ela dá ali um sinal de melhoria, com destaque maior sobre o retorno do retorno sobre os ativos, né? Então ela está tendo um proveito maior ali na linha operacional dela de produção, aproveitando todo o recurso, né, maquinário que ela tem, enfim. Esse segundo gráfico aqui agora, ele trata sobre o valuation da empresa, né? Então, como no gráfico anterior,
o retorno sobre o capital investido durante anos ele permaneceu constante, né, e isso agrava negativamente a capacidade de retorno sobre esses investimentos também. O que está informado no nosso relatório, acima de 5 anos, a empresa ela já demonstra um risco maior de operações, ou seja, ela precisa de mais fôlego ali para ter uma recomposição interna para depois repassar isso para os investidores. E no caso dessa empresa Vivara que a gente analisa, né, os indicadores dela apontam 7,28. Então ela está numa situação assim de risco mais elevado ainda do que a margem, né, que é prevista, que é 5. Então tem que ter uma cautela maior, né, quanto ao investimento e ter esse posicionamento, né, sobre esse tempo de retorno, que vai estar em torno de 7 anos. Bom, agora analisando esses dados que a gente conseguiu gerar, a conclusão é que existe um nível de cautela para investir nessa empresa. Ela é muito grande, altamente operacional e seus ciclos de expansão são fortemente sustentados por endividamento. Então, caso ela consiga reduzir essa expansão baseada em dívida e manter a constância em seus resultados, o investimento tende a se tornar mais viável, dependendo, é claro, do risco que a pessoa, o investidor, está disposto a arriscar, no caso, naquela empresa. Bom, e aqui nós temos o nosso relatório do projeto de inteligência empresarial BI para a nossa empresa, né, a Vivara. E esse relatório ele tem como um objetivo de integrar uma avaliação de viabilidade de investimento na ação dessa empresa, fornecendo subsídios para a tomada de decisão estratégica. Então, é toda uma análise detalhada da performance econômico-financeira da Vivara. E a gente começa fazendo essa análise com análise de resultados e eficiência operacional, analisando ali o lucro líquido e o EBITDA de 2016 a 2025, e também o ROIC e o ROA de 2016 a 2025. E depois a gente faz a análise de valuation e risco, com os múltiplos de mercado de 2019 a 2025 e com análise de alavancagem. Então, a gente pode concluir que a trajetória da empresa no período 2016-2020 é caracterizada por um ciclo de alto crescimento até 2018, 2016 e 2018. Depois tem um ciclo crítico até 2020, com forte impacto negativo nos resultados de eficiência, o lucro líquido, EBITDA, o ROIC, o ROA. E a partir de 2021, a empresa demonstrou capacidade de reestruturação e tem uma recuperação acelerando seu desempenho financeiro e alcançando em 2025 os melhores resultados históricos em questão de lucro líquido, que a gente tem 781,9 milhões, um EBIT de 895,9 milhões de reais, trazendo assim uma evolução conjunta desses indicadores e a retomada do ROIC e do ROA, que sugere uma melhoria contínua da eficiência e rentabilidade operacional. Entretanto, tem uma alavancagem muito alta, de 7,8 vezes, e a queda dos múltiplos de mercado em 2024 e 2025. Isso indica uma perspectiva dupla, enquanto a performance operacional é forte, a percepção de mercado está mais conservadora, possivelmente precificando o risco financeiro elevado devido ao endividamento. Em termos de valuation, a empresa se torna mais atrativa devido aos múltiplos mais baixos, mas o alto endividamento exige atenção e gerenciamento de riscos.